aqui em 2 Pedro, ele fala a respeito dessas heresias destruidoras que estariam manifestadas no planeta Terra. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Pedro ele falando dos gnósticos e dos libertinos. Veja a forma que ele trata esses homens aqui, ó. Vejam bem o que ele diz, ó, a respeito dos falsos mestres, falsos profetas, o seu caráter e as obras do justo e as obras que virão sobre eles e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Então olhe para trás, meus irmãos, e veja que no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas. Surgiram homens que pregavam um ensinamento que era um ensinamento que o povo queria ouvir. Eles falavam mensagens que afagavam o ego, mensagens que eram antropocêntricas, mensagens que colocavam o homem no topo da adoração, quando o homem tem que estar prostrado de joelhos diante de Deus. Então Pedro estava alertando os crentes de sua época. Assim como tiveram falsos profetas no passado, ele diz o seguinte, ó, surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E aqui Pedro chama eles de dissimulados. E por quê? Porque esses homens não têm medo de mentir. Eles mentem na cara dura e parecem que estão falando a verdade, porque eles falam com tanta convicção da mensagem maldita que eles estão pegando, que parece que aquilo é toda a verdade. Mas prestem atenção que Pedro está alertando, está falando que eles são dissimulados. Eles são mentirosos, eles são hipócritas, eles são atores, eles conseguem se parecer com o que eles não são. Eles são falsos profetas, mas vestem uma roupagem de verdadeiros profetas. E Pedro chama o ensinamento deles de heresias destruidoras. E diz aqui, ó, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro está falando aqui que eles são tão dissimulados, meus irmãos, que eles negam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos regenerou. Ele não está dizendo que Cristo regenerou falsos profetas, mas ele está dizendo que Cristo regenerou o seu povo. E desta forma, o nome que esses homens, esses falsos profetas, esses hereges malditos renegam, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles colocam outra pessoa no lugar de Jesus. Eles trocam o nome que está acima de todo nome por um nome que seja o nome do líder de sua seita ou o nome da própria denominação. E no versículo 2 ele diz, ó, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E ele alertou aqui, teria uma multidão de gente que estaria seguindo e aplaudindo esses homens. Que você não seja membro da multidão, mas que você seja dos poucos escolhidos. Que você seja aqueles poucos que dentro de uma multidão tão grande que seguia o Senhor Jesus, que você seja aqueles poucos que tinham um compromisso com Ele. Ó. Então, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então perceba, meus irmãos, que o ensinamento falso, ele difama o caminho da verdade. O ensinamento falso, ele transtorna a igreja. O ensinamento falso faz com que a igreja perca a credibilidade. O ensinamento falso faz com que todos os pastores sejam taxados de abusadores, sejam taxados de ladrões. E desta forma colocam todos dentro de uma caixinha. Só que uma coisa eu quero dizer para vocês, que nem todos os pastores são falsos, nem todos os pastores são abusadores e nem todos os pastores são ladrões. Ainda existem pastores verdadeiros que estão preocupados em pastorear as ovelhas e alimentá-las com a palavra de Deus. E eu, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu quero continuar sendo um desses pastores que são honestos, que não estão nem aí por dinheiro, por popularidade, mas estão preocupados com a palavra de Deus e expor o evangelho da verdade. Esses homens aí, meus irmãos, que são taxados aí de falsos profetas pelas escrituras, eles são aliados das trevas, eles são cheios aí de palavras vazias e sem sentido, palavras que não edificam em nada,
palavras que podem te colocar em um êxtase ali no momento, te fazer ficar alegre por ouvir que você é um bibelozinho nas mãos do Senhor, que você é a menina dos olhos do Senhor. Só que tudo isso é passageiro, meus irmãos. A palavra que vai te manter firme quando a perseguição vier, quando o anticristo se manifestar, será a palavra verdadeira que está nas sagradas escrituras. Não é o falso evangelho coaching, não é a teologia liberal, não é a teologia maldita e progressista que está se infiltrando nas igrejas. A mesma teologia que matou as igrejas na Europa, a mesma teologia que vem se infiltrando nas igrejas aqui no Brasil e tem matado muitas igrejas e muitos pastores. O irmão John Gill, ao comentar a respeito desses versos aqui, ele diz o seguinte, ó: então estes espíritos parecem ser emissários do anticristo, sob uma influência diabólica. São criaturas feitas por ele, enviadas por ele, que têm suas comissões e ordens recebidas dele para atuar em todas as formas e apoiar os seus interesses, civil e religioso, mentiras, assassinatos e doutrinas falsas. Esse é o caráter de um falso profeta. Ele é marcado pelo seu caráter dissimulado, por suas mentiras, por assassinatos de almas e também aí por interesses aí muitas vezes que estão voltados para a política e para o dinheiro. Em suma, esses espíritos imundos, meus irmãos, representam aí ideias, planos, projetos e ardis aí do diabo dentro da mente das pessoas, influenciando suas ações para que eles pelejem contra Cristo e sua igreja. Portanto, o que está por trás, meus irmãos, de um falso profeta, ainda que, entre aspas, ele tenha boas intenções, é uma influência satânica. Queiram ou não queiram entender o que está por trás de um falso profeta, é uma influência do diabo,